Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas à nova edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é de extremo interesse de todo investidor nesse momento. A gente vai falar sobre onde investir no segundo semestre de 2024, tendo em vista aí que muitas expectativas que a gente tinha no início do ano para o mercado, para os investimentos, não se concretizaram e mudaram bastante, né? Então, muitos investidores agora devem estar fazendo aí o seu balanço, né, da sua carteira de investimentos e querendo aí trocar posições, enfim, rebalancear a carteira. E é disso que a gente vai falar hoje, e até para... Esse programa é meio que um merchan do próprio Seu Dinheiro, porque nessa semana a gente está publicando a nossa tradicional série de reportagens sobre onde investir no segundo semestre de 2024. A cada 6 meses a gente publica essa série de reportagens sobre as principais classes de ativos lá no seudinheiro.com. A gente fala sobre cada uma delas em cada reportagem e também publica tudo num e-book que você pode ter acesso no link que a gente vai deixar na descrição do programa. Então, se você quiser acessar o e-book com todo o conteúdo do onde investir, é só acessar esse link. Bom, vou dar aqui um pequeno contexto, né, dos primeiros 6 meses aí desse ano de 2024. A gente teve um primeiro semestre, como eu falei, marcado pela quebra de expectativas. E na virada do ano, né, como a gente se lembra, os investidores esperavam cortes de juros nos Estados Unidos começando em março, Selic de 1 dígito no fim de 2024, bolsa em alta, valorização da renda fixa pré-fixada e indexada à inflação e dólar parado ou em queda frente ao real. Mas a força da economia americana foi retardando o início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. A percepção de risco fiscal aumentou no Brasil, com mudanças nas metas fiscais e falas atravessadas do presidente Lula, e com isso a gente acabou vendo os juros futuros subirem por aqui, e agora a Selic deve fechar um ano num patamar mais alto do que era o inicialmente esperado. Só para relembrar, no primeiro semestre o Ibovespa fechou, né, com uma queda de quase 8% nos primeiros 6 meses do ano, o dólar disparou 15% e os títulos prés também fecharam o período no vermelho. Acabou que a renda fixa conservadora, mais tradicional ali, mais tranquilinha, foi uma das melhores pedidas desses primeiros 6 meses na carteira de investimentos. E agora, o que esperar daqui para frente? Vai ter uma mudança de cenário? Onde investir? Para discutir esse assunto hoje, vou receber aqui do time do Seu Dinheiro, aqui dividindo a bancada comigo, novamente, o Renan Souza, repórter do Seu Dinheiro. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Júlia? Prazer estar aqui em mais um episódio do Touros e Ursos. Legal, seja muito bem-vindo. E também para comentar aqui sobre onde investir, afinal, nessa segunda metade do ano, o analista da Empíricos, Matheus Spies. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao programa, Matheus. Obrigado pelo convite, Júlia, Renan, todos que estão nos acompanhando. Um privilégio poder contribuir. Legal. Bom, vamos então para o primeiro bloco de perguntas, puxando aí por um assunto quente, um assunto dessa semana, né? Matheus, nessa semana o governo anunciou que foi autorizada uma redução de 25,9 bilhões em despesas obrigatórias no orçamento de 2025, depois de uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além disso, Lula reafirmou seu compromisso com o arcabouço fiscal, que era algo que o mercado vinha demandando, né? E a gente via isso principalmente aí na cotação do dólar. O mercado recebeu essas notícias super bem. Eu queria saber como que você avalia essa sinalização do governo e quais devem ser os efeitos nos mercados daqui para frente. Acredito que a sinalização inicial do mercado, em resposta ao anúncio do governo, já diga muita coisa. Ao longo dos últimos dias, a gente se sobrecarregou, né? Foi sobrecarregado por um excesso de notícias negativas do ponto de vista fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso não é novo, isso vem de algum tempo. E piorou muito na pandemia e depois na PEC da transição, e assumiu uma dinâmica insustentável, inclusive para esse arcabouço que foi posto. E isso, claro, era uma preocupação do mercado já no ano passado, mas foi empurrando com a barriga até o governo não apresentar um plano crível de execução
desse arcabouço. Isso foi para o preço. Mas isso é um problema estrutural brasileiro. 2 novos problemas apareceram ao longo dos últimos meses, que é, primeiro, o ruído, o excesso de fala do presidente Lula contra não só a responsabilidade fiscal ou afastar qualquer direcionamento explícito de gasto, corte de gasto especificamente, como também aos atritos, mais uma vez, como aconteceu no começo do seu mandato, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não só com ele, mas com a autonomia do Banco Central. Isso é um primeiro ruído. O segundo deles é a questão que aconteceu, que foi em tese normalizada, ainda que parcialmente, da âncora monetária com o dissenso de maio, na reunião do Copom, foi solucionada parcialmente com a unanimidade da reunião de junho e depois com falas duras do Roberto Campos Neto, uma ata também dura e com a meta contínua, que foi uma modernização muito importante. Então a gente teve essa dinâmica que acometeu os ativos financeiros, se agrava no final de junho, lembrando que o final de junho não foi um mês típico de propensão a risco, porque o Ibovespa até sobe, mas houve pressão sobre a curva de juros, houve uma desvalorização do real, isso se aprofunda inclusive no início de julho, a ponto do dólar chegar nos 5,70, que foi onde a água bateu na bunda de Brasília. Brasília é muito responsiva a câmbio muito alto, em especial em ano eleitoral, como o que temos agora. E o que a gente observou é bombeiros em ação para apagar um incêndio, e parece que foi o que aconteceu. Primeiro, Lula não falou mais desde ontem, né? Vamos colocar isso bem claro, vamos ver se ele continua assim. Não falou mais uma vez de maneira afrontosa com a autoridade monetária e também foi anunciado o corte de gastos. Eu preciso ver os cortes de gastos, mas pelo menos a gente já tem o número para a gente fazer conta, porque antes a gente não tinha. Porque eles não disseram de onde vai vir, Precisamos ver esse detalhamento, talvez até semana. A expectativa é que seja anunciado tudo detalhado antes do recesso legislativo. Isso seria um grande passo. E acredito que é uma acomodação importante que vem acontecendo, porque a gente escreveu isso num relatório na semana passada. Toda vez, desde do pós-Dilma, que o juro foi para cima de 6% real, ele volta, né? Mostra que é um estresse ali que as coisas costumam acomodar. Em outras palavras, parecia mesmo um pico de pessimismo. Dólar a 5,70, juro real a 6,5, juro mais longo, né? Parece um pico de pessimismo. Deveria haver algum gatilho para reversão, porque o Brasil não vai explodir, não tem escolha, o governo vai ter que cortar gasto, senão Lula 3 vira muito rapidamente Dilma 2. Então foi o que parece que aconteceu. Vamos ver os números direitinho. E lembrando, isso aqui é um paliativo, isso aqui é para pacificar no curto prazo as expectativas que foram desancoradas e precisam se ancorar novamente, mas não resolve o problema fiscal brasileiro. O mercado está aceitando isso porque ali na cara do gol tem um negócio chamado eleição, em 2026, que vai começar a ser precificada no final de 2025, com o rally eleitoral, as primeiras pesquisas. A expectativa que se forma, na minha concepção, é que o mercado está topando isso aqui e aí, esperando até 26, porque independente do que acontecer, 26 vai precisar de outra solução fiscal. E que o governo que venha, seja a continuidade desse, ou alguma pessoa a expressão desse, ou uma alternativa mais pró-mercado, e hoje existe uma safra de governadores muito boa, né? Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, o Zema, que poderiam apresentar uma proposta de revisão fiscal mais séria e de longo prazo, que poderiam vir. Então o que eu entendo é que assim, isso aqui não soluciona um problema, mas pacifica uma situação que estava saindo do controle. Parecia que estava saindo do controle e agora parece que pelo menos se foi direcionada na posição correta. Se vai continuar nessa posição, isso é uma grande dúvida. Eu acredito que sim, porque não tem escolha, como eu falei. Mas não vai ser linear, vai ter trancos e barrancos, teremos correções, teremos muita volatilidade no meio do caminho, mas me parece que pelo menos agora foi uma sinalização melhor, né? Não afrontoso e também corte de gasto sendo sinalizado. Isso é importante. Então, pensando nisso, Matheus, agora você falou de um horizonte bastante longo até 2026, né? Voltando aqui para 2024 ainda, o que o investidor, pensando nisso que você falou, tem que fazer agora para o segundo semestre, né? Uhum. Tem que adotar uma posição mais defensiva, mesmo com esse corte de gastos aí previsto, um déficit zero para o final de 2025, ou agora é hora de aproveitar as barganhas, sendo que muitos acreditam que a Bolsa brasileira está barata, os ativos brasileiros estão muito baratos. O que o investidor tem que fazer agora? A minha percepção é a seguinte, porque os ativos brasileiros estão muito baratos, mas estão muito baratos há muito tempo. E a taxa de juros, que seria um gatilho, ela vai ficar parada também. Ela caiu de 13,75% para esses 10,5%. É um passo importante, mas vai continuar elevada por mais algum tempo. É até importante que assim o faça para recuperarmos a moeda e não termos risco de perdê-la, como estávamos flertando até recentemente. No segundo semestre, o que eu vejo é uma possibilidade de maior convergência das expectativas que foram desancoradas no primeiro semestre. Em um primeiro momento, por conta de um contexto internacional de pressão dos juros estrangeiros, que eu vejo como cedentes, né? Então a gente deve ter queda nos Estados Unidos de juro, né? O cenário base hoje é de 2 cortes, um em setembro e um em dezembro. Nos outros
bancos centrais importantes, né, zona do euro, Banco da Inglaterra, devemos também ter conta corte de juros, isso é um passo importante. Isso foi um problema do primeiro trimestre que pode ser solucionado. E do segundo trimestre, o que a gente estava conversando aqui é manutenção de um discurso duro por parte do Copom, pelo menos de um primeiro momento, e corte de gastos por parte do governo para dar mais previsibilidade para o mercado. Isso possibilitaria, do contexto macroeconômico pelo menos, que a gente tivesse um caminho mais promissor para que a Bolsa recuperasse o espaço perdido nesse primeiro tri. Então existe aqui um cenário construtivo para ativos de risco local, até mesmo porque você compra agora renda fixa, título do Tesouro Público, você vai estar contratando uma marcação ao mercado muito boa nesse juro gordo real que está sendo ofertado. E, da mesma maneira, a gente pode pensar para a Bolsa que está descontada, a gente pode comprar nomes de muita qualidade descontados. Você não precisa esperar até 2026. É claro que aqui a gente vai querer estar posicionado até lá, né, da maneira responsável e equilibrada. Mas acredito que o segundo semestre deva ser melhor para ativos locais frente ao que foi o primeiro semestre. E as coisas acontecem muito rapidamente, né? A mudança acontece muito rapidamente. Se você se lembrar, no ano passado, de agosto a outubro, a gente teve um momento de muito estresse. De novembro e dezembro, as coisas viraram muito rápido. As coisas acontecem num piscar de olhos. E é o que pode acontecer nesse segundo semestre. Então, não só precisamos pensar num horizonte mais dilatado para a gente chegar a benefícios de se ter hoje ativos de risco local na carteira. Legal. Pensando especificamente, então, em renda fixa, né? Você falou sobre o juro real gordo. É um bom momento para se posicionar nesses ativos pré-fixados, indexados à inflação? O que você vê de oportunidade na renda fixa hoje? E se manter uma parte da carteira também, assim, mais conservadora, nesse momento também é interessante? A gente pode desenhar carteiras para os diferentes perfis para o momento atual. Eu entendo que mesmo o perfil mais conservador vai precisar ter algum elemento de risco um pouco mais elevado, ainda que pequeno. É sempre sobre o tamanho da posição na carteira, na minha opinião, mais do que se tem ou não tem. É sobre o tamanho dela. Então vai ter menos ou mais bolsa, vai ter menos ou mais títulos mais longos e assim por diante. Dito isso, eu gosto bastante de renda fixa indexada à inflação hoje. Em especial os vértices mais longos, são os meus favoritos. A gente pode começar de 35 e subir até 45, os principais é o que tem duration maior e tem maior eficiência tributária frente aos que pagam juros semestrais, a menos que você queira um veículo de renda, daí eu acho que daí seria de fato diferente. Mas olhando para renda fixa, gosto disso. A gente até montou uma posição em pré-fixado, porque estava muito gordo recentemente também, por conta desse estresse todo que a gente viveu nos últimos dias. Com a expectativa de marcação, ou até mesmo se você pegar um vértice mais curto para levar até o vencimento mesmo. Agora, inflação, gosto bastante nesse patamar. Historicamente, no Brasil, você compra juro real a 6 e vende quando ele está mais próximo de 3%. Não que isso vai acontecer rapidamente, mas é uma convergência que normalmente acontece nesse pêndulo político e pêndulo de política econômica que normalmente acontece no Brasil. O país, ele se prova muito mais cíclico e tático do que até eu pressupunho. Sabia que era, mas é muito mais do que eu mesmo esperava. A gente tem grandes ciclos positivos, um grande período negativo para mercado financeiro, que está acontecendo nos últimos 3 anos, né, na correção no mercado financeiro, na indústria financeira mesmo, é muito grande. Depois a gente tem um bom ciclo positivo, que é o que o mercado está esperando que aconteça posteriormente. Mas já podemos ver alguma materialização aqui por conta de, para a Bolsa, desconto de valuation e para a renda fixa, esses prêmios gordos que a gente pode carregar. E mesmo se... é difícil acreditar que vai estourar para cima de 7%, porque daí é um cenário Dilma, né, que aconteceu. Não acredito que seja o caso, porque Lula não é Dilma, né? Lula é diferente da Dilma. A Dilma tinha convicção nas coisas que ela fazia, o Lula não tem essa mesma convicção. Então ele corrige a rota para sobreviver. Sobrevivência política ele preza, né? Então acredito que deveria convergir esse juro real para um patamar mais baixo, que permitiria que houvesse, dentro de carteiras equilibradas, uma parcela investida nesses títulos, sim. Legal. E em relação aos prés, que você falou que acabaram até recomendando uma posição pontual, porque o mercado começou a projetar alta de juros, né? Algo que, né, nos DIs, algo que não está realmente no radar. Abril ainda tem oportunidade nos prés nesse sentido? Algum vencimento que vocês gostam mais? Eu observei alguns títulos prefixados da semana passada para essa, que estavam vencimento 2031 principal prefixado do Tesouro Direto, pagando 12,5, 12,4. Isso era muito bom na minha concepção. Isso está fechando rapidamente. Então, não necessariamente o negócio vai para baixo de 12, já começa a ficar menos interessante, eu prefiro indexado à inflação. Mas, eventualmente, ainda pode acontecer algum espaço, né? Lembrando que 12% ao ano até 2031 é bastante coisa, né? É bastante coisa mesmo.
Mas daí, se baixar demais frente a isso, eu prefiro indexar da inflação. Pelo menos a gente tem... Imagina o seguinte, se o governo for para o cabo de guerra, para tudo ou nada, e não corrigir o fiscal, vai ter que estourar em algum lugar. Vai estourar no câmbio, que acaba pegando na inflação. E daí, nesse título indexado da inflação, você vai ter a proteção da inflação de qualquer jeito. Então, acaba ficando interessante. Certo. Legal, Matheus. E agora falando especificamente de ativos de risco, né? Quais são as oportunidades que você enxerga na Bolsa hoje, né? E aí uma pergunta que faz qualquer economista ficar de cabelo em pé é: quando é que você acha que o câmbio vai voltar a ficar em níveis mais comportados, né? A sentir uma descompressão no preço do dólar? Eu vou começar pela pergunta do câmbio, que é a mais difícil, realmente. É impossível projetar câmbio, principalmente num país com uma moeda tão exótica como a brasileira. Olhando para frente, se a gente pensar num horizonte muito longo, é natural que o real valha menos que o dólar, porque isso aqui é diferencial de inflação, a inflação estrutural dos Estados Unidos é menor que a do Brasil, então a moeda americana vai valer a longo prazo mais que o real mesmo. Entretanto, a gente tem alguns choques, né, de curto prazo. Por exemplo, a gente começa, né, se a gente for falar de câmbio, a gente começa com um câmbio de equilíbrio da balança de pagamentos, que é o que a gente chama de Fundamental Equilibrium Exchange Rate. Né? Isso deveria rodar, isso é o que os modelos falam, né? Vai variar de modelo para modelo, mas algo entre 4,70 e 4,80 depende muito do modelo. Mas, Matheus, por que não está nisso? Porque sobre esse preço tem vários ruídos. A gente pode colocar CDS, que é o Credit Default Swap de 5 anos, né? O risco país, basicamente um seguro que as pessoas fazem contra de risco de calote brasileiro, tem esse risco país, tem o diferencial de juros para o Brasil, que é um país muito exportador de commodities, preço de commodities influencia também, então tem 1 milhão de fatores, por isso que é tão difícil precificar, tão difícil de antecipar, e por isso que os economistas costumam passar, eu como economista, né, passar tanta vergonha projetando o câmbio, né? Pegue o relatório Focus, que normalmente erra muito, mas como ele erra ao longo do tempo. Então, olhando para frente, a moeda brasileira deveria valer mais, mas hoje eu entendo que esteja bastante estressado já no curto prazo. De modo que foi muito rápido para 5,70 e voltou muito rápido para abaixo de 5,50. Vamos ver como isso se comporta. Talvez não seja nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entende? Não é que a moeda vai voltar para 4,80, mas não é que ela vai ficar para 5,70 também. Deveria se comportar algo entre 5 e 5,20 num horizonte de convergência de expectativas. Nesse panorama que eu falei, se concretizar, que é o cenário base hoje. O cenário base hoje, para o curto prazo, seria de uma convergência para um patamar menor de dólar no curto prazo. Choques podem acontecer. Isso seria um cenário alternativo, né, do governo deixar de ter esse discurso de responsabilidade, voltar a afrontar o Banco Central, ter uma indicação ruim para as cadeiras de diretores que vão ser substituídas esse ano. Tem 3 substituições no Banco Central esse ano, entre elas do Roberto Campos Neto, super importante. Depende da indicação, portanto, depende da manutenção no curto prazo desse tom duro da autoridade monetária e depende também da queda de juros nos Estados Unidos. Isso tudo está influenciando, mas o cenário base é de queda de juros lá fora, corte de gasto no Brasil e manutenção do discurso duro da autoridade monetária com uma boa indicação, boa no sentido assim, manutenção do arcabouço técnico do BC. E daí, nesse cenário que eu estou trabalhando, e sempre são cenários e probabilidades associadas, né, pessoal? Se deixar isso bem claro, quem crava alguma coisa não está cravando nada, na verdade a gente trabalha com cenários diferentes. Nesse cenário, daí sim a gente teria espaço para o dólar voltar um pouquinho no curto prazo. Agora, estruturalmente a longo prazo é natural que a moeda americana tenha que valer mais que a moeda brasileira. Mas existe espaço aqui, depois desse estresse todo, de voltar com o mínimo de pacificação desses temas que eu mencionei aqui. Legal. Bacana. Acho que esse bloco, então, a gente já cobriu, já cobrimos tudo aqui que a gente tinha planejado. Repetindo novamente, né, a gente tem lá no seudinheiro.com uma série de reportagens que a gente ouviu várias pessoas no mercado para falar aí sobre onde investir nos próximos 6 meses, em renda fixa, bolsa, investimentos no exterior, criptomoedas aqui feito pelo Renan, fundos imobiliários, e deixando também o link para quem quiser receber o e-book no seu e-mail, né, baixar o nosso e-book sobre onde investir no segundo semestre. Vamos agora, então, passar para a segunda parte do programa, né, que é a parte preferida aqui, nossa e do público, que é o bloco dos touros e ursos, né? Quem foi bem na última semana, nos últimos dias, os touros, para usar o jargão do mercado, e quem não foi tão bem, que são os ursos. E, como sempre, vou começar pelo nosso convidado e começar pelos ursos. Matheus, qual foi o seu urso da semana? Joe Biden. Que parece que entregou a presidência para o Donald Trump mesmo.
Acredito que a performance do debate dele não deixa dúvidas que ele está com alguma dificuldade, não é nem a questão da idade dele. Eu mesmo tive uma avó que foi para além de 80 anos, com bastante lucidez. O Donald Trump não é tão mais novo que ele, 3 anos mais novo, 4 anos mais novo, alguma coisa assim, e está mais lúcido, ele está mais devagar, né? Ele tinha um objetivo nesse debate, que era provar que ele não estava senil e que aqueles vídeos dele eram ou montagem ou adaptação, e ele não conseguiu. Dê isso o nome, ele estava gripado, ele estava cansado de viagem, não importa, a performance foi péssima. E você pode até falar, essa resposta não foi tão ruim, essa resposta foi melhor que o Trump. Não importa, não importa, na verdade, esse é o ponto. Num debate, importa muito mais como você se porta do que propriamente as suas ideias. Você pode ter uma ideia horrível, mas defender ela brilhantemente, você vai ganhar esse debate. Entendeu? E foi o que aconteceu em grande parte com o Trump, né, que muitas vezes fugia das perguntas, muitas vezes falava, mentia, mas não teve jeito. Ele atacava o Joe Biden ficava inofensivo, a cara de perdido do Joe Biden. Então passou uma impressão muito ruim, me parece que os republicanos vão levar, e os democratas entraram em modo contenção de danos. Quanto tempo eles vão levar para substituir o Joe Biden, né, que me parece o caminho mais plausível hoje, tá? Eu não sei. Quem será o candidato substituto? A sucessora natural seria a Kamala Harris, que é uma opção ruim para os democratas, porque ela é impopular, ela se mostrou ineficaz durante alguns trabalhos que ela precisou fazer durante a vice-presidência. A questão da fronteira, por exemplo, foi dada a ela, essa função já no começo do mandato, fracassou vergonhosamente. Então, me parece ser uma opção também de derrota. Gavin Newsom, governador da Califórnia, difícil também. É um cara visto como muito radical, muito à esquerda. As pessoas não querem isso. Joe Biden antes era visto como uma pessoa mais moderada, serena. Ele sempre foi centrista dentro do Partido Democrata. E ninguém vai acreditar que um homem de 80 anos vai ser tão radical assim. Então essa era a ideia anteriormente. Não conseguem substituir ele bem. Não tem muita alternativa a não ser eles. Do Partido Democrata poderia vir de alguém mais desconhecido, mas também perdeu historicamente, né, se a gente pegar desde a década de 90, desconhecidos dentro do Partido Democrata se deram muito bem. Clinton e Obama eram desconhecidos até as primárias, só que eles tiveram o tempo das primárias até eleições para se preparar. Ninguém conhecia um deputado estadual que virou senador há menos de 2 anos em 2008, mas se tornou o presidente Obama. Ninguém conhecia o governador da Arkansas em 91, né, que eram as primárias, mas em 92 ganhou a eleição Bill Clinton. E assim por diante. Então, me parece que uma pessoa desconhecida também poderia surgir, mas não vai evitar o que eu acredito ser o caminho natural, que é Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. O que acontece é o Congresso. Ele pode levar o Senado junto e aumentar a diferença dele na Câmara, que ele já tem, os republicanos, ou eles podem mitigar danos, que eu acho que é o que eles estão pensando agora. Que, bem, já era, a gente conseguiu acabar com essa eleição, vamos ver o que a gente consegue conter. A menos ser uma virada muito surpreendente, isso é possível, tá? Não tô falando, é improvável, mas não é impossível. Então, para mim, Joe Biden foi o grande perdedor da semana. Ele tem tentado conversar com os governadores, segurar a própria candidatura. Mas a última pesquisa do Wall Street Journal mostrou maior diferença do Trump para ele na história. Nunca apareceu uma diferença tão grande. Existem já democratas se rebelando contra ele, congressistas já falaram contra. Nancy Pelosi, que é uma democrata muito tradicional, foi presidente da Câmara não sei quantas vezes, também já começou a fritar ele. Então é uma situação muito difícil, né? E ele se vê assim, os próximos dias são cruciais, claro, para ele tentar se defender no que ele tem, mas me parece... Ele tinha mais 2 debates programados. Ele vai para esses debates? Porque se ele for, corre risco de aparecer mais vergonha. E se ele não for, vai ficar muito feio. Seria melhor se apresentasse alguém alternativo. Daí, como eu falei, a Kamala Harris é a alternativa natural, porque é a vice dele, mas muito fraca também, muito popular. Então, difícil, né? Eu falei da pessoa desconhecida porque naturalmente tem menos rejeição. Acaba sendo, se for uma pessoa moderada, principalmente, consegue atrair os votos que não gostam tanto do Trump, mas queriam votar na Nikki Haley ou no Ron DeSantis antes. Nas primárias republicanas, ficaram afastados, enfim, tem 1 milhão de coisas que podem acontecer. E lembrando que essa eleição vai ter um terceiro candidato. Da última vez que isso aconteceu, foi em 92, deu muito problema para o Bush pai. Ou seja, nesse caso, poderia dar muito problema para os democratas, creio eu. Por mais que ele tenha um perfil que às vezes converse com perfis mais radicais republicanos, porque ele é meio antivax, é o Kennedy, né? Então, me parece que o grande derrotado da semana é Joe Biden e, por consequência, o grande vitorioso é o Donald Trump, que nessa trajetória vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E os mercados estão se preparando para isso, né? Para o Trump de volta, né? Sim, eu acredito que o movimento na curva de juros tenha sido isso. Eu ouvi algumas pessoas falando que
Donald Trump não seria ruim para o fiscal, pelo contrário, Donald Trump é expansionista também, ele é populista, ele não é fiscalista. Ele não é da ala do deficit hawk republicano que se preocupa com o déficit. O déficit na era Trump, por conta de... Só que é um déficit diferente do Joe Biden. Déficit de Joe Biden é gasto público. Déficit do Donald Trump é redução de imposto. Em termos de redução de imposto, ele teve muito então, a expansão do déficit público. É que ele pegou a pandemia, então proporcionalmente ele vai gastar muito. Mas o Joe Biden gasta pra caramba também. Gasta que nem gente grande. Os dois são gastões. Essa é a verdade. Só que o Donald Trump tem um déficit de origem diferente. É natural que se não há uma resolução do déficit, ele se mantém nesse patamar elevado ou se ele se amplia, você coloca mais prêmio na curva de juros. Foi o que aconteceu no yield curve, pelo menos, num curto espaço de tempo. Isso vai sendo normalizado ao longo do tempo. E daí tem a percepção do landslide, né? Que se ele levar o Congresso inteiro e mais a Casa Branca, daí ele teria mais espaço para fazer as medidas dele. Aí traria mais preocupação, né? Traria essa preocupação. Eu não acho que também os Estados Unidos não tenham solução, né? A principal economia do mundo, eles conseguem arrumar a casa, mas vai precisar de um grande esforço e que parece que nenhum dos dois candidatos está preparado para apresentar uma solução fiscal. As alternativas republicanas se preocupavam com isso. Ron DeSantis e Nikki Haley falavam sobre isso. Os democratas não, mas eles dois falavam. Não foram escolhidos. Então, por isso que existe esse apelo também dos moderados por alguém que talvez traga uma maior responsabilidade fiscal, mas não acredito isso acontecendo. Então, parece que a trajetória é mais pela manutenção, pelo menos nos próximos anos, desse déficit público americano, que é preocupante estruturalmente. Não sou eu que estou falando, é o FMI que está falando, é o Banco Mundial que está falando, é o Jeremy Powell nessa semana no evento em Sintra que está falando. Então, me parece que é algo que os mercados vão continuar se preocupando. Teve um grande estresse por conta disso no ano passado, bastou mudar o vencimento do Treasury que estava financiando o Tesouro para estressar bastante o mercado. Entre agosto e outubro, um dos motivos foi esse, inclusive. Fez com que várias autoridades chamassem a atenção, Druckenmiller, Ray Dalio, etc. Isso pode voltar. A gente viu que estresse fiscal é para país desenvolvido também, quando no Reino Unido, Liz Truss fez aquela bagunça com o mini-budget. Então, é um assunto para os Estados Unidos também, mas não vai ser tratado agora, não vai ser solucionado, mas vai para os preços, certamente. Beleza. E você, Renan? Quem é o seu urso da semana? Bom, o meu urso da semana vai pro Corinthians, e aí eu peço a licença aqui para falar de um assunto que eu não domino muito, que é futebol, e mando um abraço pro nosso querido Ricardo Gotts, que é o nosso colega de redação, que é corintiano roxo, mas o Corinthians tá numa baita má fase, né? Eu cito aqui que o Corinthians perdeu pro Palmeiras na segunda-feira, o técnico caiu na terça. Eu imagino que o Matheus também seja palmeirense como eu, né? Com certeza. O urso de uns é o touro de outros, né? Exatamente. Excelente notícia. E até mesmo o presidente Lula chegou a comentar, a gente estava falando antes aqui do podcast que o Lula fala bastante sobre o dólar, mas até o Lula chegou a comentar sobre o Corinthians, falando que se ele quisesse ver o Corinthians por cima, era só virando a tabela de cabeça para baixo. Eu vi né? essa entrevista. Muito bom, muito bom. E o Corinthians está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, está na frente apenas do Fluminense e só com uma vitória. Então, por conta desse desempenho aí fraco do Corinthians, ele é meu urso da semana. Vocês escolheram ursos muito ursos, né? E nesse sentido, nem sei se meu urso é tão urso assim, mas vamos lá. Eu escolhi a WeWork como inquilina, WeWork Brasil como inquilina, empresa de escritórios de coworking, né? Que subloca aí escritórios para empresas dividirem o espaço de trabalho. E por que eu escolhi a WeWork, né? Porque nesses últimos dias a gente teve notícia de que pelo menos 6 fundos imobiliários negociados na Bolsa Brasileira tomaram calote da WeWork. Esses fundos têm a WeWork como inquilina das suas lajes corporativas que tem na carteira. Ela deveria ter pago o aluguel referente a maio, que vencia em junho, e não pagou. E esses fundos foram, portanto, noticiando aí essa inadimplência, e alguns deles até noticiaram o impacto que poderia ter nos dividendos, né? Esse evento de inadimplência. Os fundos que até agora anunciaram, né, esse calote da WeWork foram o Torre Norte, da VBI Real Estate, o Rio Bravo Renda Corporativa, o Valora Renda Imobiliária, Multirenda Urbana, o Santander Renda de Aluguéis, o SARI 11, e o 20 Offices, o Vino 11, que é um dos maiores fundos imobiliários aí, de lajes corporativas da B3. Com isso, mais de 230 mil cotistas podem ser afetados aí por esse evento de crédito. E aí, assim, a WeWork, ela é um urso, né? Ela tem sido um urso, porque a WeWork americana,
ela pediu recuperação judicial nos Estados Unidos lá em novembro de 2023, com uma dívida aí de quase 20 bilhões de dólares. E o plano de recuperação judicial da WeWork americana foi aprovado no final de maio agora e inclui uma reestruturação, enfim, que deve diminuir a empresa bastante, inclusive tornar ela uma empresa de capital fechado. Enfim, a empresa sofria aí ainda, né, impacto da fraqueza do mercado imobiliário durante a pandemia, né, que pegou aí em cheio as lajes corporativas por causa do regime híbrido de trabalho, regime de home office, e também teve aí uns eventos mesmo antes da pandemia, né, ela tinha um CEO bastante polêmico, métricas financeiras que vinham sendo questionadas pelos investidores. Só que na época do pedido de RJ da WeWork lá nos Estados Unidos, a WeWork América Latina, da qual a divisão brasileira faz parte, disse que não seria afetada por essa reestruturação, porque ela é independente, né, da matriz global. Então, assim, agora a gente não sabe se tem alguma relação com a RJ ou não. A reportagem do Seu Dinheiro até procurou a divisão brasileira da WeWork, mas ainda não teve nenhuma resposta, eles não deram ainda nenhuma entrevista sobre esses eventos de crédito. Mas, por enquanto, aí ficam sendo o meu urso da semana. Na Apple TV. Sim. Belíssima minissérie. Conta a história do Newman, que era esse CEO excêntrico da Exatamente, companhia. Porque na época ele deu bastante manchete aí com as excentricidades dele. We crash. Vamos agora então passar para os touros, né? Falar aí de quem foi bem na semana. E vou começar novamente aí pelo Matheus. Quem é o seu touro dos últimos dias? Acho que é o Partido Trabalhista do Reino Unido. Partido Trabalhista do Reino Unido, que hoje, enquanto gravamos, não sei quando esse programa vai ao ar, mas ele está levando aí a eleição parlamentar no Reino Unido. Não sei qual vai ser a diferença, mas ao que tudo indica pelas pesquisas vai ser grande. E ele Keir Starmer vai se tornar o primeiro-ministro britânico, tirando o Partido Conservador depois de 14 anos. Não foi um período tão positivo para o Partido Conservador, que teve grandes lideranças na história, exemplo de Winston Churchill, Margaret Thatcher, mas deixou marcas, né? Eu acho que teve marcas assim no sentido do Brexit, que acabou sendo muito mais complexo do que se esperava. Hoje os britânicos, parte deles relevante, se arrepende da movimentação, pela toda a confusão que gerou. Teve toda a bagunça, a Covid, durante o governo do Boris Johnson, teve os escândalos do Johnson, teve a maluquice da Liz Truss, que eu citei anteriormente, inclusive. Então, assim, me parece que o Partido Conservador vai ter uma grande derrota, ele pode até ser um urso da semana, mas o Partido Trabalhista é quem vai se sair vitorioso. E é um Partido Trabalhista diferente daquele do Jeremy Corbyn, que a gente viu até recentemente, né, antes de toda essa loucura. É um Partido Trabalhista mais de centro, sobre o Keir Starmer, que reformou um pouco para atender os apelos de uma ala mais moderada, um migrante do centro político que, diferente do resto do mundo, está conseguindo algum espaço, né? Então, me parece que eles são os grandes vitoriosos, vão ter uma grande margem dentro do parlamento para fazer as mudanças que eles pretendem, mas não deve ter grandes mudanças, porque, como eu falei, ele é centrista e o Reino Unido não topa experiências de expansionismo fiscal, a exemplo do que aconteceu na Liz Truss. Teve a infelicidade, eu acho que foram 5 primeiros ministros durante a era conservadora, né? Começa com Cameron, vai para Theresa May, vai para Boris Johnson, Liz Truss, que foi o menor período de primeiro-ministro da história, e daí termina com Rishi Sunak, que deles todos não me parecia ser o pior, mas é o que vai ter a derrota nas suas mãos, vai ter essa marca para sempre. No começo do governo, a proposta era de austeridade, para redução de gastos, e no final, assim, teve as medidas de austeridade, e no final as condições de endividamento do país se mostraram pior. Isso é muito custoso, né? Porque você acabou tomando medidas de austeridade e não teve o resultado esperado. Então é muito ruim a solução final. Se tivesse o resultado esperado, né, exemplo que, por exemplo, está começando a acontecer na Argentina, a gente já conversou isso aqui, inclusive,
já teria uma justificativa, mas o custo social de austeridade é grande, então você precisa ter alguma coisa para mostrar, e não teve. Claro, teve a pandemia, teve a crise da zona do euro, o Reino Unido não faz parte da zona do euro, mas foi afetado certamente por conta dessa movimentação, isso de 2012 a 2014, e essa pandemia mais recentemente, enfim. Hoje me parece, assim, o governo trabalhista vai também pegar o país numa situação difícil, um grande desafio, e por isso, nas últimas semanas, né, desde que Rishi Sunak anunciou a eleição, eles estavam correndo atrás para minimizar danos, assim como os democratas estão fazendo, vamos tentar minimizar danos, para a gente garantir um pouco de cadeira aqui dentro do parlamento, para fazer frente ao governo e tentar voltar na próxima eleição. Acho que é um pouco dessa expectativa que eles estão, porque de fato parece que vai ser uma derrota cachapante e vai ser a maior derrota da história do Partido Conservador, que em 2019 teve uma grande, gigantesca vitória com o Boris Johnson. O partido teve a façanha claro, ele era muito polêmico, etc., mas teve a façanha de excluir a pessoa que trouxe esses votos. Era populismo, não sei, mas destruiu o cara. Deixou acontecer. E daí foi uma sequência de infelicidades e agora está nessa situação. Mas, consequentemente, o Partido Trabalhista será o grande vitorioso. Torcemos aqui para que seja o Partido Trabalhista centrista de Temer e não algo muito radical. Experiências não são aceitas nessa época de radicais que estamos vivendo. Né? É verdade. Renan, quem é o seu touro da semana? Meu touro da semana eu quero começar com um adendo antes, que a gente sempre lembra aqui no Seu Dinheiro que o touro de ontem pode ser o urso de amanhã e o urso de hoje pode ser o touro de amanhã, né? Porque não é pessoal. Não é pessoal, mas o meu touro da semana vai para o ministro Fernando Haddad e eu explico por quê. O Haddad já foi muito pressionado pelo próprio governo e pelo mercado financeiro com o arcabouço fiscal, né? Ele conseguiu aprovar o arcabouço fiscal do Ministério da Economia e estava perseguindo a meta fiscal. Só que, por conta de questões políticas, como a gente mesmo falou, do fiscal em outros países, essa meta foi meio que jogada à toalha, né? Então, a própria pasta da economia não estava mais perseguindo a meta de déficit zero em 2025. Agora, com esse novo respiro nas contas públicas, né, que a pasta recebeu autorização para cortar mais de 25 bilhões do orçamento em 2025. Agora, essa batalha que já estava quase perdida do ministro Fernando Haddad pode voltar a ser lutada, né? Ele pode voltar a lutar pelo déficit zero em 2025. E aí você pode ter alguma questão contra o ministro Haddad, pode não gostar dele por qualquer questão, mas a verdade é que agora uma batalha que estava praticamente perdida, agora ele voltou para a disputa, ele voltou para o páreo e pode ser que a gente tenha o déficit zero em 2025 por conta dessa medida de agora de conseguir cortar 25 bilhões do orçamento. E foi isso que trouxe alívio para os mercados hoje, quando a gente está gravando, né? O dólar chegou a cair mais de 1,5% ao longo do pregão, a bolsa estava subindo, sendo que o fator fiscal estava pressionando as cotações do dólar para cima na última semana. Então, isso com certeza é um mérito dele, porque foi ele que fez a coletiva, né, falando com a Simone Tebet e outros ministros, falando que ia cortar os gastos com autorização do governo, então por isso ele recebe o touro dessa semana. Pois é, ele vinha numa fase de urso, né, assim, meio pregando sozinho no deserto. Exato. E eu agora consegui uma vitória. Ele foi praticamente o único ministro que estava ainda falando de déficit zero, falando de meta fiscal, falando de arcabouço. Batendo nessa tecla, enquanto outros ministros meio que deixaram ele falando sozinho, como você falou, pregando no deserto, né? E agora com esse aval do próprio presidente Lula, que sempre foi muito contra cortar gastos públicos, e com o aval de outros ministros, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outros ministros que agora eu não lembro que estava com ele na coletiva, mas recebeu esse aval da equipe e agora pode tentar buscar agora esse déficit zero. Legal. Vou finalizar aqui então com o meu touro. Eu escolhi aqui, na verdade, é um touro do semestre, né? Já que a gente está falando aí do semestre que passou e do semestre que virá, eu escolhi as ações de frigoríficos, né? Que ficaram aí, alguns frigoríficos foram o grande destaque positivo do índice Bovespa no primeiro semestre na Bolsa Brasileira. A grande campeã, né, a maior alta do Ibovespa nos primeiros 6 meses do ano foi a BRF, que avançou 64%. O terceiro melhor desempenho foram as ações da JBS, com um ganho de quase 30% no semestre, logo atrás da Embraer, que ficou no segundo lugar, né, que subiu aí 61,5%. E em quarto lugar, vieram aí os papéis da Marfrig, que hoje é controladora da BRF, com ganho aí de 27% no semestre. Bom, frigoríficos são grandes exportadores, né? Então se beneficiaram aí bastante
do real depreciado, da alta do dólar, aí, como a gente falou no início do programa, mas também houve dinâmicas próprias do setor, né, como preços melhores do frango, preços mais baixos para o milho. No caso da BRF em especial, também houve aí um plano de reestruturação interna que foi percebido como bem sucedido pelo mercado. O mercado também recebeu bem o fato de a empresa ter voltado a ter um acionista controlador, né, que no caso é a Marfrig. E aí a gente tem também a JBS aí, que está agora como a principal aposta e a principal recomendação dos analistas nesse setor. As ações da JBS têm aí mais 10 recomendações de compra no momento, né? Enfim, realmente vem mostrando aí resultados que vêm agradando os investidores. Então, por causa disso, esse setor de frigoríficos aí vai ser o meu touro da semana, em homenagem aí ao desempenho no primeiro semestre. Bom, vamos ficando por aqui no nosso Touros e Ursos. Lembrando que esse podcast está disponível no YouTube, no canal de YouTube do Seu Dinheiro, nas principais plataformas de áudio, lá no Apple Podcasts, no Spotify. Você pode seguir a gente, tanto na sua plataforma de áudio, no seu tocador, quanto no YouTube, assinar ali o nosso canal, deixar o seu like se você gostou desse programa. E lembrando que a gente tem também a cobertura do Onde Investir no segundo semestre no seudinheiro.com e o e-book do Onde Investir disponível no link aqui da descrição. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Renan. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. E mais uma vez, como sempre, muito bem-vindo, Matheus Spies. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado do programa. Um abraço e até a próxima.